bom dia. Aqui é o presbítero Leonardo Mesquita nesta manhã de quarta-feira, trazendo para você mais um Pão Diário, já pedindo que você se inscreva, você dê seu like, compartilhe, abençoe vidas através do programa Pão Diário do canal Avivamento da Última Hora. E agora nós entraremos na leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação, que é baseada na lição de número 3 do terceiro trimestre de 2025, que tem como tema a Igreja em Jerusalém. A lição de número 4, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. E o tema da nossa mensagem é baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: a autoridade espiritual. E agora nós entraremos na leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Atos 13, 9, 10. Bem, queridos e amados irmãos, o texto em que nós lemos agora, a Bíblia vai falar sobre um cidadão que, no momento em que Paulo pregava, ele veio ficar no meio, interferindo, usado pelo inimigo, tentando, de certa forma, fazer com que tumultuasse, para que o povo não prestasse atenção na mensagem que Paulo estava ministrando para o povo naquele momento. E Paulo vai olhar para ele e vai dizer para eles: filho do diabo, cheio de toda malícia, de todo engano, que a justiça ela vai te perseguir, a justiça de Deus, né? A Paulo falando para ele ali, falando ferrenhamente, e a Bíblia vai dizer que naquele momento Deus entrou em ação e aquele homem ficou cego no mesmo instante que Paulo pregava. Então, irmãos, a gente vai ver que, e aí o texto no versículo 9 vai enfatizar que Paulo, cheio do Espírito Santo, não foi pela emoção, não foi por algo casual, não. Ele falou na direção de Deus e cheio do Espírito Santo. E ali o que ele falou, Deus, que é fiel para honrar os seus servos, imediatamente entrou com providência na vida daquele indivíduo, daquele ser humano que estava ali para tumultuar. Então, irmãos, Deus, ele usa os seus servos poderosamente. É muito maravilhoso quando Deus usa os seus filhos de forma tremenda e poderosa. E Paulo era um homem cheio da unção de Deus, um homem que, quando perseguidor, mas a partir do momento que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele passou a ser pregador do Evangelho para os gentios, e por onde ele ia, Deus fazia grande obra pelo intermédio da vida de Paulo, e sempre deixando o discípulo. Foi assim na Grécia, deixando Timóteo como pastor da igreja a qual Paulo pastoreava até então por 2 anos e meio, e ali ele vai voltar daquela viagem missionária e já vai deixar Timóteo ali sendo pastor daquela igreja, o seu substituto. Então a gente vai ver que Paulo, por onde andava, pregava o evangelho, mas se preocupava com uma lição básica do reino de Deus: fazer discípulos. E Paulo foi um grande apóstolo que fez muitos discípulos do evangelho. Então, irmãos, fiquem com esta palavra da parte do nosso Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Bem, queridos e amados irmãos, nesse momento já agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, que tem sido nessa caminhada tão tremendo, né, que Deus tem feito na vida da minha esposa, tem se recuperado bem da cirurgia. Já agradecendo nossos amados irmãos pela audiência, né, no nosso canal, que Deus tem abençoado grandemente. Aqui fazendo menção do pessoal do grupo do Pão Diários Inscritos, né, que Deus abençoe a missionária Gêlia, a missionária Rosa, a missionária Maria Erlinda, irmão Davi, presbítero Fidelice, irmã Aparecida, irmã Glorinha, irmã Ivani, irmã Cleia, todos ligadinhos no programa Pão Diário, nossos amados irmãos do grupo Cariri que eu amo, galera do Tetim, hashtag A Fé Music Goiás, Homens que Oro, pregadores de Gurupi, pregadores do Brasil, Quarentena de Oração, Brasil Minha Pátria, né? Todos ligadinhos no programa Pão Diário. Também meus amados irmãos do grupo da família Lopes, família Mesquita e família Moura, todos ligadinhos no programa Pão Diário. Também meu cunhado Edson lá no 40 Horas em Ananindeua, no Pará, ligadinho no programa Pão Diário. A tia Nata também lá em Santa Bárbara do Pará, ligadinho no programa Pão Diário. Diácono Noé em São Caetano de Odivelas, também no Pará. Evangelista Valdemar em Conespa, Santa Maria das Barreiras, sul do Pará.
Delegado Brito em Cariri do Tocantins, presbítero Luiz Antônio e família também em Cariri do Tocantins, seu Paulinho, sogro do nosso prefeito também, sogro do Tetim, também ligadinho no programa Pão Diário, o irmão Josimar também ligadinho no programa Pão Diário, pastor Jailton em Paraíso do Tocantins, pastor Aricomédio em Paraíso do Tocantins, junto com sua esposa missionária Mari, ligadinho também no programa Pão Diário, diácono Noé Lagoa da Confusão, diácono Messias, ligadinho no programa Pão Diário também, minha irmã, a cantora Lidiane Mesquita, lá em Brasília, ligadinho também no programa Pão Diário, e todos vocês que têm se inscrevido, rapaz, eu tô muito feliz com o que tem acontecido no canal, louvado seja Deus por isso. Chegamos à marca, eu estava dizendo porque eu queria chegar até o final do ano à marca de 1.500, você lembra? Quem assiste Pão Diário constantemente vai lembrar disso, e chegamos à marca de 1.515 inscritos, até o exato momento que eu estava gravando esse vídeo. Irmãos, é um privilégio, muito obrigado, que Deus continue abençoando as vossas vidas, e eu estarei orando por você agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, Pai, te apresento a minha vida, te apresento, Pai, o programa Pão Diário, todos aqueles que têm se inscrevido, abençoa a vida dessas pessoas, meu Pai, derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada inscrito do canal Avivamento da Última Hora, daquele que tem compartilhado, aquele que tem deixado o seu like, abençoa grandemente, Pai, em nome de Jesus, o nosso trabalho que temos feito, Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas, Pai, pois só o Senhor é Deus que pode tudo isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.